Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aí do outro lado dialogando está no ar nessa tarde maravilhosa de terça-feira. E nós vamos começar abril da melhor forma, conversando, papeando sobre um assunto muito, mas muito importante. Ontem, dia 2 de abril, acontece o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Você sabia? Na minha opinião, tem outras pessoas, tantas milhares, que vestem azul todos os dias do ano, não só no dia 2. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais. Estão preparados? Então, vamos conversar? O Dialogando está no ar. Gostei demais disso. Olha, para esse papo super, hiper, mega importante, eu estou recebendo hoje a Elisângela Torre e tantas outras convidadas que irão passar por aqui nesse programa. A psicóloga Deise Dias, a Jocely, que também estará aqui em breve, principalmente no nosso segundo bloco. A Elisângela Torres é psicopedagoga e também mãe de um autista lindo, o João, que eu já tive a oportunidade de vê-lo e é lindo de verdade. Elisângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa para tratar desse tema tão especial, mas acima de tudo muito importante. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, e é muito bom quando a gente vê essa abertura, né, para esse assunto que é muito importante, que eu vivo no meu dia a dia, eu como outras mães, que eu sempre levanto essa bandeira das outras mães, estou aqui representando um grupo de mães, exato, muito grande aqui dentro de Patos. Então a gente fica feliz porque com o sucesso da audiência pública de ontem, né, já tenho que falar porque a gente está feliz, porque foi só o início da nossa luta. Né, vamos ver se realmente aquilo tudo que foi reivindicado, se vai dar certo, mas que se estão pensando que só prometeram, não sabem com quem estão mexendo, são mães. Eu estava dizendo ontem, né, quando cheguei em casa conversando com meu esposo, para você que está aí do outro lado, ontem aconteceu aqui na nossa cidade de Patos, no sertão da Paraíba, uma audiência pública, né, para falar dessa importância de saber informações e de como tratar o autismo. Eu dizia que é um passo muito importante nessa luta, porque eu sei que a luta ela começou há muito tempo. E eu acho que desde o diagnóstico essa luta acontece. Ontem, uma das mães que foram à tribuna falava, né, o quanto isso dói nesse primeiro momento. E não existe um momento para se ter luto, mas para se lutar. Elisângela, eu achei isso fundamental. Achei de suma importância essa fala dela, para que as mulheres não permaneçam nesse luto, mas acima de tudo, elas tenham um passo adiante para que comece uma luta. Como isso aconteceu na sua vida quando você recebeu o diagnóstico do João? Assim, todas as mães, todas as famílias, que no geral quem tem autismo não é só a criança, mas é a família, exato, né? Assim, passa por esse momento, tem que passar. Como ela até falava ontem, ninguém quer ter um filho especial. Ninguém espera ter um filho autista. Ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para isso. E quando você sabe, não, seu filho é diferente dos outros, então existe uma preocupação. Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser ele com 18 anos? Como é que vai ser quando ele tiver adolescente, quando ele tiver adulto? Então existe essa preocupação e a gente sabe como é a nossa sociedade, como é difícil vivermos. As pessoas ditas normais já sofrem tanto, né, para ter uma vida digna. Imagina uma criança com autismo, um adulto com autismo. Então, assim, eu passei por esse luto, mas os profissionais me ajudaram muito. Você acha que por ser psicopedagoga, isso te ajudou? Veio antes ou depois do João a sua profissão? Assim, a psicopedagogia veio depois. Foi por causa dele que eu fui para essa área, né? Porque assim, eu estava no 4º período de pedagogia, estava pagando disciplina de psicologia. Então, eu comecei a notar que João tinha alguma coisa de errado. Então, eu disse, não, eu preciso investigar. Então, foi muito interessante isso, porque eu já fui atrás com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, e mais ou menos esse tempo. E segundo especialistas, esses primeiros anos da vida de uma criança são primordiais, né, Isso, porque assim, o diagnóstico precoce da criança com autismo só vem ajudar, é o desenvolvimento, né? Porque você sabe que autismo é um transtorno neurológico, né, no desenvolvimento da criança. Então, se ela é pequena, se o cérebro for estimulado, isso vai ajudar. É diferente, né, de que você receber um diagnóstico. Eu tenho mães que receberam o diagnóstico da criança com 8 anos. 10, né? Mas que graças a Deus está melhorando muito. Então, para mim foi mais fácil por causa desses profissionais. O neuropediatra que eu
que eu fui a primeira vez, foi muito feliz, eu digo isso, porque ele não disse que o João era autista, mas ele fez a coisa certa. Ele já me encaminhou para o psicólogo e me encaminhou para a fonoaudióloga, né, que era o que precisava no início, e passou uma série de exames. Né, e daí começou a minha luta, com 1 ano e 6 meses. Então, daí eu fui em outro neuro, lá em João Pessoa, e ela disse assim, ele mostra muitas das características do TEA. Aí quando eu disse, ela até usou essa frase assim, desde quando você trata seu filho como autista? Eu sabia que ele tinha algo, mas... Eu não sabia o que ele, de fato, qual era o diagnóstico. Aí quando ela disse isso, eu lembro quando eu entrei no carro para falar com meu esposo, eu fiquei, gente, ela tá louca. Essa mulher não tem condição, ela não sabe o que tá falando. Foi um choque para mim. Mas aí eu não parei. Procurei aí, no caso, comecei com mais terapias com ele, né? Aí isso já estava com... Acho que ele estava com 2 anos e meio, mas o diagnóstico mesmo foi fechado agora com uns 4 anos. Mas eu já sabia que era, então foi só o papel para comprovar. Eu vi muitas mães, né? E no sábado nós conversávamos sobre isso lá no Cá Entre Nós, na Rádio Itatiunga, e foi muito bom perceber o número de mulheres que entraram lá no inbox do Facebook, no direct do Instagram, para dizer assim, Dilane, essa conversa acendeu uma luz na minha vida, porque eu vejo que tem muitas coisas diferentes no meu filho, mas eu não consigo entender de fato o que é. E eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, né? Que sozinhas nós não somos nada. E quando se trata de cuidar da saúde de alguém, eu entendo que a gente precisa sempre ter uma fala a mais. E um especialista é essa fala, né? Sim, sim. Procurar, por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo. Eu defendo tanto que as pessoas vá ao psicólogo quando estiverem felizes e quando estiverem tristes também. Sim. Porque eu penso que nós cuidamos muito do nosso corpo. A gente não quer ter uma barriga grande, quer ter uma perna gorda, sarada, né? Quer ter um peito bonito, quer ficar maquiada. Para tudo isso existe um profissional. Mas por que a gente não cuida da mente? E quando eu falo isso, é para trazer essa coisa do quanto é importante que a família esteja aberta a isso também. Sim. E procurar, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, eu acho que é sair dessa zona de conforto e dar a essa pessoa a oportunidade de ser tratada como ela deve ser. Você concorda, Elisângela? Com certeza. Como a gente falava anteriormente, quanto antes o diagnóstico, melhor é para o autismo. Não só para o autismo, gente, mas a gente precisa realmente procurar. Mas é aí que está. Existe todo um preconceito na família. Então, o que a gente está tentando passar para outros pais. Gente, tira teu filho dentro de casa, vai à luta. E a gente ficou feliz depois que a gente conseguiu toda essa divulgação dentro de Patos e região, né, rede social, todas as mães abraçaram a causa do nosso grupo e começou a divulgar, e está chegando mais mães, né, e isso com esse objetivo de tirar esse preconceito da família. Aceita teu filho do jeito que ele é tua missão. Se Deus permitiu que ele viesse para você, é porque é sua missão. Então, abraça teu filho, é teu amor. A gente chama de nosso anjo azul, né? Porque a maioria do autismo é em meninos. Mas a gente chama de anjo porque, além de ter um autismo, é nosso filho. E é uma né? sensibilidade tão grande, né? Eles são muito carinhosos, assim, eles são... todos os dias é um desafio novo lidar com o João. Todos os dias. Por isso, voltando àquela primeira pergunta, por que eu busquei a psicopedagogia? Porque eu notava a forma de aprendizagem de João diferenciada. Né, que é isso que a psicopedagogia estuda, é a aprendizagem humana. E eu vou para essa área, que eu preciso descobrir como é que João aprende. Que é o ápice, né, do professor, do pai, do psicopedagogo, é descobrir como aquela criança aprende. O Elisângela, e tendo essa abertura na condição de mãe, eu acho que fortalece mais você também na condição de mulher, de estar empoderada, de poder cuidar dessa pessoa da forma certa, né? Porque essa negação, eu entendo que ela deve acontecer e todo mundo deve passar por isso, até porque quando nós recebemos, de certa forma, uma notícia que não é propícia ou não queríamos, né? Sim. Existe um momento de luto, Existe. mas dar esse passo adiante, por exemplo, lutar para que isso aconteça da melhor forma, faz com que a gente se sinta mais forte. Eu lembro de uma das falas de ontem na audiência pública de uma mãe, quando ela dizia assim, eu não vou aceitar qualquer coisa para o meu filho. Sim. O meu filho não merece qualquer coisa. Então, eu sou forte para cuidar dessa pessoa que é
frágil, né? E eu acho que quando a gente tem esse empoderamento, essa informação, a gente sabe que está fazendo melhor, né? Com certeza. Por isso que o que eu tenho observado em pesquisas, livros que eu leio, é que a maioria desses especialistas na área de autismo são pais, são mães que têm um filho em casa, que eu chamo de laboratório, que observa, daí começa a dar palestra, começa a estudar mais e mais, começa a investigar, e daí percebe que o que é, pelo menos tenta, porque a gente sabe que o autismo é aquele quebra-cabeça muito complexo, que a ciência ainda não sabe explicar, então, mas que é na prática que se aprende. Eu vejo isso com um olhar psicopedagógico, e a gente troca experiências no grupo, como a gente falava no sábado, e observando o João, né, e eu observo as formas de aprendizagem, o que está dando certo com ele dentro do autismo, e assim vai ajudando outras mães, né, que o nosso objetivo é partilhar, é compartilhar essas aprendizagens diárias do dia a dia. Eu até comentava que eu descobri que o João adora cozinha. É um momento que, eu acho que você observou ele ontem, ele não para. Ele é bem, né? E assim, é quando eu consigo, o João ficar na cozinha comigo 1 hora, 40 minutos, mexendo com massa, fazendo biscoito, fazendo isso e aquilo. Então, assim, é uma atividade que eu coloco nas terapias do João em casa, né? Não só isso, mas como coisas simples do dia a dia. É que eu tento colocar para as meninas do grupo, gente, vamos colocar atividades para nossas crianças. Vamos tirar o celular. Eu sou assim, Milane, eu não vou te dizer que eu não dou celular para o meu filho, dou, mas eu acho que tem situações que é necessária, né? Como eu fui numa viagem em Cajazeiras, para ele ficar sentado o tempo todo no ônibus, é difícil. Aí dá, mas em casa você tem TV, você tem brinquedo, você tem jogos, você tem atividades. Eu concordo. Ô, gente, não dá não. Exato. Né? Deixa para quando for realmente necessário, porque é bom, mas o tempo todo não. E outra coisa. Eu acho que é aquela coisa, né? O excesso em Todos tudo, os excessos, né? Eu realmente. acho que você perde muito tempo daquilo e você deixa o seu filho ali à mercê de muitas coisas, né? Como a sua família recebeu também esse diagnóstico? Olha, o pai, eu acredito que ele foi bem mais rápido do que eu. Foi assim, tanto é que ele disse, Li, quando eu falei assim, não, aquela médica louca, ele disse, Li, a gente já imaginava que era isso, né? Mas também ficou na dele, né? Aí a avó demorou um pouquinho mais para aceitar, dizia que era loucura que a gente estava levando ele para médico sem necessidade. Teve uma resistência bem maior, mas hoje não, hoje ela realmente abraçou a causa, porque como eu disse, a família tem que abraçar a causa. A família torna-se autista, né? Não é só um membro, porque assim, a partir do momento que a família, ela acolhe isso, todo mundo ajudando, aí dá certo. Flui, né? Tudo flui, né? O desenvolvimento é diferente, o desenvolvimento é melhor. Porque assim, eu sempre falo, independente se o João fosse autista ou não, eu sempre penso nele com 18 anos. Como é que vai ser? E na condição, né? Aí quando eu fiquei sabendo desse diagnóstico, e agora vai ser ainda mais difícil. Então vamos nos preocupar, vamos pensar adiante. Fazer hoje, plantar hoje, com muita terapia não faz. E muito estímulo. Todos os momentos eu estou estimulando. Elisângela, eu fico observando, por exemplo, a nossa educação em si, Sim. né? E eu sinto muita falta que dentro das escolas, independente de existir um autista na sala de aula ou não, de existir uma criança que tenha um diagnóstico de câncer ou não. E eu digo isso porque o meu filho teve câncer e quando ele chegou na escola com uma cicatriz enorme na cabeça, com a cabeça raspada, com uma coordenação motora prejudicada, porque ele não sentia direito a perna direita, a mão tinha um tique. Então, as crianças elas não estão preparadas para aquele mundo. E além das crianças não estarem preparadas, o professor também não está preparado para receber essa pessoa. E eu fico muito, mas muito preocupada com isso. Eu até às vezes fico dizendo assim, digo, gente, eu às vezes tenho um problema na minha cabeça, eu fico dizendo que deve ter um parafuso solto, porque eu fico pensando além daquilo. Eu quero que as pessoas cheguem, eu gostaria que as pessoas chegassem na escola, por exemplo, as crianças, e todo mundo pudesse se sentir abraçado naquele espaço. Porque eu entendo que a escola é exatamente para isso. Mas o que eu percebo é que as pessoas que estão lá para, de certa forma, trazer esse conhecimento para os nossos filhos, elas nem conhecem isso, né? Se você for falar, por exemplo, de autismo com alguns professores, eles não sabem praticamente nada sobre isso. E eu entendo
cada pessoa é um universo, mas a gente precisa conhecer nem que seja um pouco desse universo, Sim. que é singular a todos nós, porque eu convivo com pessoas que são autistas. Então, eu acho que essas crianças, elas também precisam passar por isso. Sim. Você sente que a escola, por exemplo, não está preparada? De forma nenhuma, não está preparada. Que bom, né? Então eu alcancei mais uma pessoa, então eu não sou tão louca assim, né? Não, realmente não está preparada, e a gente até falava isso ontem, a gente conversava antes, né? Realmente foram poucos professores. Tinha professor lá, mas eram para ter mais, porque existe essa preocupação. Eu gostaria que fosse uma partida de futebol, como se fosse uma partida de futebol. Eu gostaria que ali na frente não coubesse mais gente lá dentro do plenário e tivesse um telão enorme passando aquela discussão, com uma multidão de gente querendo saber mais sobre aquilo. Eu acho que é exatamente isso que eu sonho, que as pessoas se importem mais. Isso. Mas é o que a gente não percebe, né? Não percebe, mas acho que começou. Eu acredito que depois desse barulho que a gente fez, está fluindo já. Nós já temos uma reunião amanhã, né? Já convocaram a gente para poder melhorar em uma das áreas. Então a gente está feliz. Então, se não der certo, a gente vai buscar de outra forma. A gente vai fazer manifesto. Olha, gente, a gente está em luta. Não vá pensando que isso vai ficar só na audiência pública, não. A gente está aqui, a gente levantou uma bandeira. Isso foi apenas uma batalha, né? Como a gente costuma vencida, dizer, né? Assim, pelo menos foi plantada, porque, como eu disse, tiveram várias promessas ontem, né? Foram feitas reivindicações e a gente espera que se cumpra. Se não cumprir, a gente vai lutar, vai de novo, se necessário, vai buscar o poder público, porque nossos filhos têm direito a isso, né? Maravilha! Olha, nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco eu tenho mais convidadas para essa nossa conversa que com certeza só vão agregar aqui a esse nosso papo. Então fique conosco, vá mandando também a sua pergunta, o seu questionamento, me conte de onde você está ligado, conectado, né? De onde você está compactuando dessa conversa. Eu volto num minuto só. Acidentes e afastamentos por problemas de saúde são fatores determinantes que comprometem o desempenho de uma empresa. Superar o simples cumprimento de normas e investir no bem-estar do trabalhador faz com que a indústria atue de forma preventiva. Pensando nisso, o SESI oferece diversos serviços em saúde e segurança do trabalho com o intuito de melhorar essa percepção entre indústria e trabalhador. Desenvolver serviços de excelência voltados para o ambiente de trabalho é aumentar a produtividade da indústria, e é essa a missão do SESI. Quando o assunto é defesa da mulher, a Assembleia Legislativa da Paraíba tem tido uma atuação de destaque. Por exemplo, a lei que obriga hospitais a prestar atendimento emergencial às vítimas de violência. A lei que garante às mulheres o uso da tecnologia que aciona diretamente a polícia em caso de risco. Ou ainda a lei que proíbe o uso de algemas em mulheres apenadas durante o parto. Aqui, proteger as mulheres é lei. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente.
Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Compartilhe momentos de fé, oração e espiritualidade. Da compaixão para com os que mais sofrem, para com os que mais necessitam. Toda segunda às 15 horas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tudo é Possível para aquele que crê. Compartilhe a TV Sol. Quer mudar? Vem pra cá! Educação moderna, projetos ousados, preservação e celebração da cultura, da família. Inovação com tradição há mais de 51 anos. Essa é a chance. Quer mudar? Vem pra cá! Te receberemos de braços abertos e o melhor. Então, vem pra cá. Para quem quer se qualificar para o mercado de trabalho, faça um dos nossos cursos técnicos. Te oferecemos 50% de desconto no valor das mensalidades. Então, chegou a sua vez de mudar. Venha para o Instituto Educacional Vera Cruz. Visite nossa escola e faça sua matrícula. Ela fala que não tem problema. Olha como ficou mais lindo aqui, né? Eu fico pensando aqui no programa que é assim, quanto mais pessoas a gente coloca, mais o papo fica assim, tipo tudo, né, gente? Porque quanto mais a gente compartilha da vida de outras pessoas, mais a gente descobre que nós não estamos sozinhos aqui, que a gente pode dividir e aí multiplicar, que é o mais legal de se viver, né? A Deise Dias já está conosco, ela que tem uma carteirinha assim, Jocely, tipo o VIP desse programa, carimbada sempre aqui. E deixa eu contar da minha satisfação em receber você aqui hoje, viu, Jocely? Gente, ontem nessa audiência, a Jocely fez uma fala maravilhosa, num espaço que eu acho que foi assim, tipo, de Deus, né? Para que a gente pudesse, de fato, dar esse estalo, esse despertar na vida de muitas pessoas. Eu quero muito dizer da satisfação de trazer você aqui do nosso Dialogando, que já faz muito tempo que eu namoro com essa ideia. Deise, seja bem-vinda ao nosso Dialogando, pela 100ª vez apenas. Apenas. Obrigada pela nova oportunidade, Dilane. E para tratar de um tema que é fundamental, né? Eu acho que a gente começou abril assim com o pé direito. Isso, com certeza. E é de extrema importância, não só em abril, mas o ano inteiro. Eu dizia isso. Porque essas crianças precisam desse tratamento humanizado, desse tratamento multidisciplinar o ano inteiro, para que o desenvolvimento seja adequado. Nós conversávamos sobre isso no primeiro bloco, que eu fico achando que as pessoas ficam romantizando, né? O dia 2 de abril. Gente, mas tem pessoas que vestem azul 365 dias do ano, que vive esse autismo todos os dias. Na sua vida foi assim, né, Jocely? Na minha vida é assim, tem sido assim. Eu entendo que, assim, se coloca uma data, uma semana, a gente vai ver abril como mês do autismo, porque a gente precisa, eu acho que convencionalmente se precisa de datas para as pessoas acordarem um pouco, né, para a gente estar ali lembrando. Para ver o que está esquecido, o que precisa ser melhorado. Né? Ao menos anualmente, né, que a gente está aqui, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um apoio, né, mas para quem convive com essa realidade, a luta é diária, né, dentro de casa a luta é diária, é segundo a segundo. Quando foi que você descobriu que era autista? Eu descobri em novembro de 2015, né, e já foi um fruto, assim, eu descobri não em novembro de 2015, desculpa, eu recebi o diagnóstico em novembro de 2015, mas até chegar ao diagnóstico, eu comecei me identificando nas características, nas descrições daquilo que eu lia para ajudar a Lucy, né? E daí, a pessoa que na APAI atendia Lucy, Conceição, que é psicopedagoga também. Maravilhosa, né? É verdade, é uma lutadora, ela foi a primeira que verbalizou alguma coisa. Jocely, você tem traços autistas, você tem síndrome de Asperger. É bom você procurar ajuda. E eu deixei passar um tempo, né, até que depois eu tive um momento complicado lá e ela falou comigo pessoalmente e disse, Jocely, você tem síndrome de Asperger, você precisa de ajuda, busque ajuda. E daí foi outra via crucis, né? É mais difícil, por exemplo, sendo uma mulher inteligente como você é, super comunicativa, né, que já tem, por exemplo, uma profissão, que desempenha um trabalho. Eu não fico pensando que seja mais fácil, né, ou mais difícil.
Mas ser adulta e receber esse diagnóstico facilita em alguma coisa? Não. Porque a gente começa... Assim, eu sempre questionei muitas coisas em relação a mim. Mas como eu gosto de ler sobre comportamento, eu entendo que todo mundo tem suas dificuldades, seus questionamentos, sua questão com a identidade mesmo, né? Mas quando eu comecei a ler sobre autismo, eu percebi que eu não estou dramatizando. Realmente isso acontece, isso é real na minha cabeça, né? E quando eu recebi o diagnóstico, na hora foi um alívio, porque, tipo... Vieram muitas respostas, né? Vieram respostas e, assim, finalmente eu consegui um diagnóstico, porque, assim, antes do diagnóstico, eu vinha sendo tratada para depressão e ansiedade, que eu descobri que eu sempre tive ao longo do tempo, porque eu sempre fui muito chorona, eu sempre fui muito introspectiva, sabe? E isso, para quem é de fora, parecia que fazia parte de uma característica da minha personalidade. Mas como eu sempre me escondi nos momentos que eu estava mais, que eu sofria mais, que eu estava mais introspectiva, eu fazia isso isolada, ninguém via, inclusive isolada dos meus pais, né? Então ninguém via. E passei a ser tratada para depressão e ansiedade, apenas, sem ver o caráter de autismo, né? Sem ver o meu histórico, nem nada. E daí isso foi muito difícil para mim, eu tive muitas dificuldades em lidar com os medicamentos. Eu já passei por um número imenso de medicamentos, né? E sofria muito com o efeito colateral da medicação. Só depois de receber o diagnóstico, que a pessoa que me auxiliou, que foi uma pesquisadora inglesa, o médico com quem eu me consultava, a princípio ele também não acreditava, né? E depois que a gente conversou, que eu entrei em contato com... Eu saí pesquisando em todo canto, gente que pesquisava sobre o assunto. A informação é importante. A informação é importante. Eu acho que salva. É verdade. E no meu caso, tem a questão de eu ter o domínio da língua inglesa. Então, eu saía buscando gente que estava pesquisando agora, porque como ela falou, né, existe um mistério por trás do autismo. Não se sabe tudo. Então, eu fui atrás de quem estava pesquisando a respeito. E encontrei Hannah Belcher, que ela está no processo de obter o PhD dela. E a pesquisa dela é exatamente sobre isso, sobre autismo em mulheres que receberam um diagnóstico tardio. Ela também é uma pessoa assim, ela também recebeu diagnóstico tardio. Que legal. E eu acho que isso faz muita diferença. Total. Nós conversávamos no primeiro bloco, né, sobre isso, que a maioria das pessoas que tem esse real interesse é porque vivenciam nas suas vidas isso. E eu acho que é o que falta, Deise. Porque eu só me interesso por câncer porque minha mãe teve câncer, né? Ou porque uma pessoa muito próxima de mim tem isso. E eu acho que a gente precisa se interessar, se importar pelo outro. E quando a Jocely traz essa coisa do diagnóstico, principalmente tardio, desde essa importância da gente saber o que nós somos, quem nós somos, por que que eu estou assim, por que que eu sou assim, nos fazer totalmente essas perguntas, isso não é maluquice da nossa cabeça, é gerar um autoconhecimento, né? Com certeza, e uma autorreflexão acerca do que nós somos, né? E como ela falou, ela passou um tempão se tratando acerca da depressão e ansiedade. É óbvio que são comorbidades também do autismo, né? Mas como era que se ela tivesse se conformado com esse diagnóstico e não tivesse ido atrás, né, de outras possibilidades, como é que ela estaria hoje? Será que ela estaria bem? Porque a medicação para ansiedade e depressão não ia durar tanto tempo, com um efeito muito bom para ela. Então é preciso que a gente também se empodere disso e não se finalize com uma opinião apenas médica. Procure outras opiniões, busque informação. E hoje a gente tem isso, uma ampla variedade das redes sociais, de amplitude de médicos mesmo, especialistas. Hoje é especialista para tudo. Então a gente precisa buscar esse conhecimento para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Jocely, fez diferença nessas pesquisas? Totalmente. Né? Ela escreveu uma carta para o meu médico na época e a partir da leitura dessa carta foi que ele disse, ok, Jocely, eu vou pesquisar a respeito. Uma semana depois ele me chamou para uma nova consulta. A consulta foi completamente diferente, as perguntas foram outras, né? E no final ele disse, Jocely, realmente... era uma nova paciente que estava ali, exatamente. Né? Era um novo médico também. Né? Era uma interação completamente diferente. E a partir daí ele fechou o diagnóstico, né? E ela mencionou na carta que as dosagens da medicação faziam toda a diferença, porque como a gente tem uma sensibilidade muito alta, muitas coisas, luz, um monte de coisa, inclusive medicação, a dosagem precisava ser regulada. Né? E foi a partir disso que a gente encontrou a medicação em uma dosagem adequada. Eu não tinha efeito colateral nenhum
com a medicação que estava usando, né? Nenhum. Como a sua família entendeu isso? Seus pais, principalmente, porque como eu tenho filhos, eu fico pensando nisso, né? O quanto eu perdi de estar ao lado também da minha filha, falando do seu caso, né? E aí também vem um sentimento de culpa para mim. E eu também preciso vivenciar esse luto, né? O que passou na cabeça deles, o que foi dito também, né? Manhinha ainda, assim, ela por um tempo ela disse, eu não acho nada demais em você. Não vejo nada, né? Não vejo nada demais em você. A única coisa que eu lembro quando você era criança é que as pessoas diziam que você era muito inteligente. Só isso, né? Mas eu aí ainda continuo sendo, inclusive, né, Juscelie? A gente quero deixar isso claro. A gente busca conhecimento, né? Na busca. Mas aí eu ouvindo as minhas tias, porque eu passava muito tempo, mãe trabalhava durante o dia, e eu passava o dia inteiro na casa da minha avó, com as minhas tias. E conversando com algumas delas, eu ouvi, por exemplo, teve uma tia que disse, eu só lembro, assim, que você gostava de sentar em W, no chão. Eu só sentava em W, que é uma característica. Outra tia me disse que eu tinha surtos de dar grito, assim, do nada eu gritava, e gritava muito, né? Então era talvez um outro crise, sinal, né, de que eu não estava lidando bem com o que estava ao meu redor, e o jeito de eu, né, me sentir mais confortável era gritar, né? Então, aos poucos, e eu fui lembrando de outras situações também, né? Mas assim, minha família, como todo mundo, precisa de informação também para lidar com isso, né? Mas eles são muito abertos, eles são isso faz toda a diferença, né? Dispostos também, né? Uma das crises, meu pai foi lá em casa comigo para ficar um tempo comigo, e ele disse, eu acho que eu tenho essa mesma coisa que você tem. E aí é muito interessante isso. Eu pretendo no futuro fazer psicologia, inclusive estudar um pouco a respeito disso, estudar minha família, porque a gente sabe hoje em dia que autismo tem uma raiz genética muito forte, né? Então o histórico que vem antes disso revela muita coisa. Eu percebo sinais de autismo na minha mãe, no meu pai, em algumas tias minhas que têm problemas. Tem uma que tem um transtorno bipolar, tem outra que tem dificuldade em sair de casa, em interagir com pessoas. Então, entendeu? a gente fica pensando, né? Tem uma frase que o meu avô dizia muito, né? A gente é muito mais do outro do que a gente mesmo, né? E eu acho que é exatamente isso. A gente pega tanto do outro quando a gente fala dessa questão familiar, e é tão forte isso, muitas vezes a gente quer negar isso, né? Não, eu não puxo a você nisso, né? Como meu pai brinca dizendo assim, a pessoa só puxa o outro se for cego. Todo mundo já ouviu isso, né? Mas a gente carrega traços. E como não carregar, por exemplo, tudo isso? Não tem como, né? Eu nasci com o cabelo da minha avó, com as unhas de não sei quem. E o resto de mim, né? Será que o resto também não faz parte disso, né? Não é, Deise? Influencia bastante, bastante mesmo, e a gente percebe que a gente deixa passar muita coisa despercebido. Deise, é muito importante que a família esteja aberta também a tratar, a entender isso, né? A se informar mais, né? Com certeza, principalmente quando se recebe o diagnóstico, e hoje, principalmente, isso está acontecendo numa rapidez muito grande e numa idade muito pequena ainda, né? Então, assim, tem crianças com 2 anos que já têm o diagnóstico. Então, a partir daí começa toda aquela luta para uma qualidade de vida melhor. Mas muitas vezes os pais, eles não se empoderam daquele diagnóstico do filho e querem muitas vezes fazer, não, só vou para São Paulo, porque em São Paulo tem um instituto lá que é especializado e tal. E muitas vezes um estímulo dentro da própria casa já gera uma diferença muito grande. Não é o fato da criança ser autista, os pais, eles têm que entender que eles pretendem, eles têm que estudar sobre o assunto e têm que colocar em prática. E então, ontem eu vi uma das falas da mãe, né, que eu achei fantástica. Eu levo meu filho para a terapia e ele passa lá 2 horas, 2h30. E o resto da semana, ele vive com quem? Comigo, né? Então, eu acho que a nossa casa, o nosso lar precisa estar preparado para isso. Você me contava do quanto você faz curhouse em casa para que o João possa também entender esse universo e também interagir com ele, né? Na verdade, ensinar. Tudo que o João sabe é porque a gente ensina, né? Dentro do autismo tem isso. E como ele tem a capacidade de imaginação dele, não é como uma criança dita normal, então eu preciso fazer com que ele comece a imaginar na brincadeira. Hoje o João já brinca, o João não brincava. Hoje, os brinquedos que eu comprei quando o João tinha 1 ano e meio, está sendo usado hoje. O João brinca com carrinho, mas para que ele brinque com carrinho hoje, eu precisei pegar 2 carrinhos e começar a brincar com esses carrinhos.
Do mesmo jeito com o curral. Agora isso dá trabalho. É você sair da sua zona de conforto como mãe, né? Sair, parar de estar reclamando da situação do seu filho e a luta. É uma luta diária, né? Todos os dias. E eu fico pensando que fez uma diferença muito grande também na vida de Lucy, né? Fez. Porque eu paro, assim, tem momentos que antes de eu me perceber autista, né, tinha momentos que eu ficava muito triste, assim, de não conseguir as coisas, de não conseguir que ela fizesse isso, não conseguir que ela realizasse alguma coisa. Depois que eu comecei a olhar mais para mim, parece que a comunicação da gente cruzou, né? Assim, sabe? Não precisou de palavras, porque ela é não verbal, ela não fala. Mas é como se eu estivesse lendo os pensamentos dela, sabe? Porque eu passei a entender, eu fazia assim, mas eu também compreendia isso assim. Eu demorei para entender tal coisa quando eu era pequena, sabe? Então, eu preciso ter mais paciência com ela, eu preciso prestar mais atenção, sabe? Foi uma coisa que, assim, eu passei a fazer mais, simplesmente sentar e observar. Como ela fazia as coisas, como ela faz quando abre a geladeira, para que lugar ela olha primeiro, sabe? Coisas muito pequenas, assim, quando ela está assistindo TV, ela está olhando para que ponto da TV, sabe? Que personagem, o que é que chama a atenção dela, sabe? Para poder usar aquilo na hora de eu interagir com ela. Que legal, eu fico com o coração fazendo assim, tuco. E a gente falando dessa questão do diagnóstico, não posso mais falar, né, Denise? Eu tenho que ir para o intervalo. Mas a gente tem mais um bloco de conversa e eu volto trazendo muito mais informações, essas histórias. A gente está falando sobre vida, né? Eu volto já. Acidentes e afastamentos por problemas de saúde são fatores determinantes que comprometem o desempenho de uma empresa. Superar o simples cumprimento de normas e investir no bem-estar do trabalhador faz com que a indústria atue de forma preventiva. Pensando nisso, o SESI oferece diversos serviços em saúde e segurança do trabalho com o intuito de melhorar essa percepção entre indústria e trabalhador. Desenvolver serviços de excelência voltados para o ambiente de trabalho é aumentar a produtividade da indústria, e é essa a missão do SESI. Quando o assunto é defesa da mulher, a Assembleia Legislativa da Paraíba tem tido uma atuação de destaque. Por exemplo, a lei que obriga hospitais a prestar atendimento emergencial às vítimas de violência. A lei que garante às mulheres o uso da tecnologia que aciona diretamente a polícia em caso de risco. Ou ainda a lei que proíbe o uso de algemas em mulheres apenadas durante o parto. Aqui, proteger as mulheres é lei. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Quer mudar? Vem pra cá! Educação moderna, projetos ousados, preservação e celebração da cultura, da família. Inovação com tradição há mais de 51 anos. Essa é a chance. Quer mudar? Vem pra cá. Te receberemos de braços abertos e o melhor. Então, vem pra cá. Para quem quer se qualificar para o mercado de trabalho, faça um dos nossos cursos técnicos. Te oferecemos 50% de desconto no valor das mensalidades. Então, chegou a sua vez de mudar. Venha para o Instituto Educacional Vera Cruz. Visite nossa escola e faça sua matrícula.
Abril já começou aqui no nosso Dialogando e tantas coisas boas irão acontecer por aqui. A princípio, esse papo maravilhoso, né? Falando sobre autismo e a importância de conhecer mais sobre isso. No Brasil, dizem 2 milhões. Na Paraíba, 31 mil. Eu concordo com uma fala de ontem que dizia que eu acredito que tem muito mais pessoas assim, sabia? E não é neura da nossa cabeça, viu, Deise? Não mesmo. As pessoas, elas não... esses dados, eles são ainda muito vagos, porque as pessoas, muitas vezes, elas escondem a criança quando ela é diagnosticada. Então, tem gente que realmente não aceita e não leva... isso em consideração como um dado estatístico, o que serviria muito para os estudos terem um embasamento melhor ainda, para que a gente encontrasse um melhoramento e uma qualidade de vida melhor. Eu gostaria, quando eu falo que a informação salva, é porque eu gostaria que as pessoas soubessem muito mais sobre o problema do outro, que o outro vivencia na prática, para que a gente acabasse com o preconceito em si, porque eu acho que é o que mais mata. Eu fico pensando, por exemplo, uma mãe que tem um filho autista e leva esse filho na missa. Todas as semanas eu vou à igreja com os meus filhos e eu tenho essa preocupação, porque eu sei que tem uma mãe que leva um filho que é autista e eu sei que às vezes ele tem uma crise lá na igreja. Então ele se deita no chão, ele grita e ele não está fazendo aquilo, Jocely, só porque ele é uma criança mal educada. Porque aquela mãe... Menina, olha, se eu fosse aquela mãe, que mãe desnaturada é essa? E eu acho que sofre a criança porque já vai criando um estigma nela, né? De que ela é mal educada, que ela não consegue se comportar num lugar como aquele. E também a mãe também passa por esse preconceito. Eu acredito que isso já deve ter acontecido com você alguma vez, sim? Várias vezes, quase todos os domingos, né? Eu acredito que agora algumas pessoas já ficaram sabendo que ele é autista. Eu não vou sair dizendo para olha, meu filho é autista, né? Não vou dar uma placa, né? Era melhor que a gente andasse com uma placa dizendo me respeite, né? Era melhor. Não, mas eu observo no olhar das pessoas. O pessoal fica olhando assim, olha que vontade de, sabe? De cadê a mãe desse menino, né? E assim, isso é muito complicado. A gente ia até falar isso ontem, não só... Eu sou católica, mas na igreja evangélica também precisa criar um ambiente para eles. Som muito alto incomoda. Eu sofria muito com o João no início, é porque eu sou muito insistente. Mas o barulho, palma muito alta, as pessoas cantando muito alto no coral, e tem isso também nas outras igrejas. E assim, gente, vamos pensar também neles, eles merecem também esse lado espiritual, ser evangelizados, né? Com certeza. Então, como é que vai levar? Tem algumas mães que não levam para a igreja, porque sabe, não, se eu entrar, primeiro ele não vai entrar na igreja. E quando começar a bater em palma, ele vai se assustar. Então, vamos fazer uma missa, vamos fazer um culto pensando neles também, né? Hoje isso seria ótimo, né? Seria ótimo. Minha filha não vai à igreja porque não tem condições, ela não fica num ambiente muito tempo, 15 a 20 minutos, né? Que ela fica num espaço. E ela não fica sentada, ela não vai ficar sentada, né? Existem casos e casos, né? Porque cada autista é um. Exato. E normalmente nas igrejas, eles têm uma pessoa para ficar com as crianças só no horário da mensagem. Né, mas durante o louvor e tal, as crianças ficam junto com todo mundo. E daí fica complicado eu levar a Lucy para uma igreja, por exemplo, né, por causa disso, por causa dessa questão. Entende? Eu fico dizendo que a gente devia usar esses crachás, né, para poder forçar as pessoas a respeitar o outro. Eu sei que às vezes eu tomaria umas medidas meio drásticas, né? Porque eu ajudaria, né? Às vezes a gente tem que usar um pouco de loucura. Porque eu fico pensando, sabe? Quando outro dia, eu fico tão preocupada com isso, que você dizendo, eu não vou sair dizendo para as pessoas, eu saio dizendo, sabia? Porque na igreja mesmo isso já aconteceu, e eu vendo lá a mulher super incomodada, aí eu fui chegar e disse, você sabia que ele é autista? E o que é isso, né? Aí quer dizer, já é outra coisa de, pois é, olha, é isso. Se você não pode, por exemplo, como uma mulher que chegou, pegou na mão da criança. Então, tem crianças que são sensíveis ao toque, né? Então, são muitas coisas desses que a gente percebe que está envolvida nisso, né? E quando a gente fala desse diagnóstico, que a gente vai falar no segundo bloco, é importante que a família entenda. Todo mundo fala o que é um comportamento normal dentro do padrão, né? Eu já percebi que eu estou totalmente fora do padrão, né? E eu fico preocupada com isso. Das pessoas também entenderem que a gente não veio nesse mundo com uma receita de bolo, com um negocinho de dizer assim, coloca 2 pitadas disso. Não, eu vim com cabelo demais, eu vim muitas vezes gorda, eu quero ser respeitada do jeito que eu estou nesse mundo. E eu acho que com autismo é a mesma coisa, né? Mas com certeza. E quando a criança ela recebe esse diagnóstico, a gente sempre fala assim do mundo autista, que o autista ele é a par do mundo.
E a gente precisa entender que ele não é tão a par do mundo, ele apenas tem aquela dificuldade de entrosar-se com o outro, mas a gente precisa trazer ele de volta para o mundo que a gente vive. Ele é pertencente, né? Isso, e tem pessoas que olham e dizem assim, não, deixa ele para lá, ele é autista. Como se já estivesse definido, gente, favor, e pronto, como se ali ele não pudesse mudar de forma nenhuma. Eu diria, deixe você pra lá, que você é preconceituoso. Né? A obrigação é da gente. É ignorância. É o jeito mais acessível a ele, não é verdade? Não tem como você estar falando, gente, é tanta frase que a gente escuta, a gente tem que ter paciência. Você falou nisso, eu lembrei que eu estava andando com os panfletos, aquele mesmo que eu levei para a rádio, e eu vi o olhar dessa mulher com relação ao João, correndo, né? E eu peguei um panfleto e entreguei para ela. Disse, vai ter uma audiência pública, meu filho é autista, e é por isso que ele está fazendo esse movimento. Aí entreguei e voltei para o banco. Aí, com 5 minutinhos depois, ela disse, mulher, por isso que... ela é autista. Ela assim, foi interessante porque ela disse, mulher mesmo. Disse, Senhor, me perdoe por esse pecado que eu estava dizendo agora, né? Mas assim, assim, mas a gente não pode, é que eu estou falando também para outras mães, lógico, como eu concordo com ela, que tem algumas situações que não dá para levar. Mas nós temos que tentar ajudar essas crianças a conviver em sociedade. E eu não concordo que criança tem que ficar sentada o tempo todo, não, gente. A psicomotricidade já diz, as crianças aprendem em movimento. Outro dia a gente estava conversando, né? Eu pesquiso muito sobre o que a gente vai conversar, tanto no rádio quanto na TV. E os calendários, o que é que estão se falando por aí? Por que é interessante tocar nesse tema? E eu falava do quanto é importante a gente falar sobre isso e deixar as pessoas mais informadas, porque, gente, eu acho que a gente peca pela ignorância, Jocely, é de não querer saber, porque às vezes as informações vão passando, estão aqui postas, mas eu não quero saber disso. E eu termino, eu não estou prejudicando, eu estou prejudicando o outro, né? Outro dia eu falava de uma menina que estava tomando um café com ela com a máscara, e a mulher extremamente incomodada na outra mesa, né? Eu não aguentei, eu tive que ir lá e disse, olha, não é ela que vai fazer mal a você, é você que está fazendo mal a ela. Então, ela ficou, eu estou fazendo mal? Eu disse, porque, olha, ela está com imunidade baixa. A senhora já deu aí essas 2 tossidas, é a senhora que está fazendo mal para ela. Então, às vezes, você precisa, constrangir as pessoas, para que elas entendam, né, que elas precisam respeitar o espaço do outro. E eu acho que você deve ter uma preocupação muito grande com isso, né? Sim, eu queria até aproveitar o momento que a gente escuta muito assim, a criança, né, está agitada, se jogou no chão, está chorando, normalmente eu falo isso, né, olho para a pessoa e digo, olha, ela é autista e nesse momento eu não tenho como negociar comportamento com ela, certo? Mas aí fica no ar aquela coisa, ele se joga no chão, ele é autista, se joga no chão porque é autista. Mas por que o autista faz isso? Ele faz isso, ou ela faz isso, porque muitas vezes não consegue lidar com alguma coisa que está acontecendo em volta. Ou por excesso de informação, ou por excesso de estímulo, ou simplesmente uma coisa, um não que foi dado, que ela queria muito fazer aquilo e não fez, não conseguiu. E daí, como ela não consegue regular o comportamento, como a gente normalmente faz, quando a gente fica com raiva de uma coisa, como você disse ainda agora, às vezes dá vontade de fazer algumas coisas, de ser radical e fazer algumas coisas. A gente, né, quem é neurotípico, consegue se controlar, né, modular as suas ações, os seus pensamentos. Quem é autista, não. Ele não consegue se regular. O que é que ele faz para se estabilizar? Se joga no chão e chora. Tem uma crise, né? Outros faz aquela coisa do balançar, né? Outros têm algum outro tique, alguma coisa, algum movimento repetitivo que faz com que a pessoa se acalme, entendeu? Então por isso que naquele momento é importante deixar que a criança se acalme, deixa ela chorar, vai passar, sabe? Ô Deise, qual é o primeiro passo que uma mãe tem que dar, que uma família tem que dar? Primeiro é reconhecer essas características, né? Perceber o desenvolvimento da criança. A gente sempre percebe quando a criança nasce e quando a mãe tem outros filhos, sempre existem as comparações, né? Então, meu filho andou com tantos anos, falou com tanto tempo, e você percebe que o outro filho, ele está no processo mais tardio desse desenvolvimento. Então, é óbvio que todo ser humano, ele tem um momento único de desenvolvimento. Não é que todo mundo que fale mais tarde, que ande mais tarde, venha ter algum problema, não. Mas a gente precisa entender essas características como um sinal de alerta apenas. E também não deixar passar despercebido, né? Como a gente percebe que tem pessoas que na vida adulta vêm descobrir esse transtorno maior.
Então, é perceber essas características diferenciadas e procurar um especialista, né? Para que pelo menos possa tirar a dúvida, para que pelo menos possa ser norteado acerca de uma observação maior, de estar sempre atento àquele desenvolvimento da criança e estar sempre procurando fazer com que ele tenha uma qualidade de vida melhor, descobrindo ou não esse diagnóstico cedo ou tarde. Tem uma coisa que eu não sei se é certo, mas que as pessoas comentam muito. Fulano tem autismo nível 3, né? E eu estava lendo que não existe essa coisa de nível, né? Não é porque existe o leve, moderado, isso, né? Não é assim que funciona, assim, né? É assim. A gente chama de... que realmente assim... Tem o nível... Porque tem pessoas que usam nível mesmo. Eu já vi até alguns especialistas, né? Alguns literadores. Então, é uma coisa... Acho que não tem que dar muita importância a isso. Mas existe sim. Tem, no caso, o meu é moderado. O João tem um autismo moderado, né? Já tem o severo, que é mais complicado até para sair de casa. Ela pode até confirmar isso, é mais complicado, né? Tem algumas situações não verbal, no caso da menina também dela, é não verbal. E tem aquele, no caso dela, síndrome de Asperger, né? Isso. Que é o leve, que é aquele mais leve, que a pessoa consegue. Você vê que ela tem uma profissão, você vê que ela tem uma vida normal, né? Vida social ativa. Você vê, tá aqui com a gente hoje, que é maravilhoso, né? Saber. Eu até comentava, você no início, eu falava que como é bom olhar para ela e ver isso, né? Eu acho que adiante. E eu fico vendo, muito assim, feliz. Eu vendo umas mães, né, que nesse final de semana falava lá no direct do Instagram, dizendo, Dilane, eu achei tão bom que vocês discutiram isso no rádio de uma forma tão aberta, uma conversa. Todo mundo diz assim, o meu filho, ele gosta de cozinhar, a música deu certo na minha casa. Eu me sinto muito representada, é como se eu estivesse na roda conversando também. Quando eu falo que a gente fica compartilhando isso, não é contando da nossa vida para os outros, mas é partilhando as nossas vivências. Eu acho que isso interage positivamente, né? Eu fico dizendo direto, vamos dividir o que é bom, pelo amor de Deus, porque a gente tem muita coisa boa. E eu entendo, Jocely, que um momento como esse é exatamente isso, é dividir o que é bom, né? E as mães diziam, olha, veja, Jocely, por exemplo, me dá um alívio tão grande dizer que o meu filho um dia pode chegar a ser isso, também a trabalhar. Eu acho que dá uma sensação de conforto, né, no coração das pessoas, né? Esperança é a palavra. Compartilhar é muito valioso, é muito importante. A aprendizagem acontece assim, né? A aprendizagem acontece no compartilhamento. E quando a gente é adulto e a gente precisa lidar com as dificuldades do dia a dia, compartilhar as experiências é uma forma de aprendizagem. É uma forma de eu observar como eu estou fazendo, aprender com o outro, compartilhar a minha experiência vai ajudar o outro compartilhando a dele vai me ajudar a olhar outras coisas. A aprendizagem é isso, e ela acontece tanto em sala de aula, que é um lugar com estrutura própria para a aprendizagem formal, não é? Mas a gente está aprendendo o tempo todo. Seja autista ou não, seja tenha qualquer transtorno ou não, a gente está aprendendo o tempo todo. E a aprendizagem, né, quando a gente tem essa consciência, a vida da gente só tende a evoluir. Não é? Só tende a melhorar, a gente chega a níveis mais avançados de cidadania, né, nos relacionamentos, né, tudo melhora, a humanidade vai avançando, né, vai progredindo, e isso acontece no dia a dia, nesses momentos de partilha. É muito importante o compartilhamento. É muito interessante quando ela falava que observa quando a tua menina vai à geladeira, esse olhar observador, que a psicopedagogia tem isso, de observar, né, a questão da aprendizagem. Sou muito feliz quando você fala com relação a isso. E realmente é isso, é você, a partir da observação, como ela disse, é o que eu faço sempre em casa, né? Por isso que eu tenho até página no Facebook, no Instagram, que eu compartilho só vídeos do João, em momentos de aprendizagem, de agora coisas simples, do dia a dia. João fazendo coisas que você imagina, mas ele está aprendendo muito, né? Para que outras mães, eu compartilho para que outras mães façam em casa, que dá certo. Eu mostro que dá certo na hora. Eu até postava um vídeo no grupo da gente, você, depois eu vou mandar para você também, pode ser que ele ajude. Muito interessante, enquanto João adora brócolis. Ele come brócolis. Fino, gente. Não é no senador da Paraíba comendo brócolis. E assim, mas é por que ele gosta de brócolis? Por causa da música do brócolis. Eu canto muito pra ele. E eu mostrava para as meninas, eu fiz um vídeo na hora que eu estava cozinhando brócolis. João estava em outro ambiente, para mostrar para elas que a criança não precisa estar junto com você para estar ouvindo o que você está fazendo. Então eu comecei na cozinha. Para mim, olha, essa frase.
E em qualquer relação, né? Eu acho que isso acontece. Ele estava na sala assistindo TV e eu comecei na cozinha. Eu comecei a cantar a música do Brócolis. Hoje é dia de brócolis e comecei, né? E ele lá. Aí eu disse, eu vou mostrar pra vocês que ele está escutando. E aí disse, vou filmar e vou fazer isso. E fiz isso. Mostrei o brócolis e fui até ele. Eu disse, filho, o almoço hoje é o quê? Ele disse, brócolis. Você vê, ele estava fazendo outra coisa. E eu disse, eu até falei assim, antes de que vocês forem fazer alguma atividade com o seu filho em casa, faça propaganda. Eu faço muito isso. Eu fiz primeira propaganda que ia ter brócolis no almoço. E assim eu faço quando eu vou levar para terapia, quando eu vou levar para a escola, com tudo. Filho, hoje é dia disso. E começa a falar, conversar com ele antes. E tá dando certo. Olha, eu acho que a gente já aprendeu tanto nessa conversa de 1 hora, sabia, gente? Isso é pra vida, né? Eu acho que só tem ensinamentos. Eu tô muito feliz de começar a abrir desse jeito. Qual é a sua mensagem para quem nos vê nesse momento? A minha mensagem é que nós continuemos a nossa luta, independente que nosso filho tenha autismo ou não, mas que você precisa estimular seu filho. E por favor, a campanha, tire seu filho do celular, por favor, gente, vamos estimular, vamos conversar, vamos colocar atividades diárias para que essas crianças se desenvolvam, gente, porque me preocupa como a sociedade está criando hoje filhos, como os pais estão criando. Então vamos nos preocupar, vamos parar um pouquinho nas nossas redes sociais, mas vamos dar atenção aos nossos filhos. Eles estão precisando de abraço e atenção. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Deise, qual é o seu recado? O recado é que eu queria muito que o município entendesse a importância que se tem em tratar essas crianças com autismo. E a importância é tremenda no aspecto multidisciplinar, que a gente precisa deixar dessas questões políticas, dessas questões mesquinhas, dessas questões pormenores, e a gente entender que existem crianças, principalmente, precisando desse tratamento, e a gente precisa se empoderar disso, que nós adultos estamos no comando e elas precisam da gente para que isso aconteça. Então seria possível que a gente teria que fazer uma audiência pública para fazer com que as pessoas entendessem isso? Não, o respeito ele tem que vir naturalmente, a gente não precisa estar pedindo, implorando, não. E o governo ele precisa ter essa consciência e investir mais num tratamento completo, num tratamento com eficácia. E com qualidade, E com qualidade, não é jogar os profissionais e dizer, pronto, aqui atende esses profissionais e vai fazer com que seu filho melhore. Não, não melhore. Então eu quero principalmente, independente de consciência de autismo, mas que o município principalmente seja consciente da importância que existe nessas crianças e que eles podem sim viver no nosso mundo com muita qualidade de vida. Que seja assim, né? Jocely, qual é o seu recado? Essa seria a minha mensagem, foi algo que eu reivindiquei ontem, enquanto estava na audiência, mas eu vou aproveitar o momento para fazer outra reivindicação que você já mencionou hoje aqui, que é a questão da informação. Né? Hoje em dia, o acesso à informação é muito fácil. Né? Os seus contatos no Instagram, os seus contatos no Facebook, todo mundo lá, você vai encontrar alguém que tem algum transtorno, que tem alguma situação, que tem alguma luta, que tem alguma causa. Ao invés de, assim, eu já percebi que quando eu coloco, por exemplo, quando eu coloco só a foto do meu filho mais novo, o Alberto, ganha um monte de curtidas, né? A curtida, ele é bonitinho, ele é fofinho, aquela coisa toda, a gente entende. Mas aí quando a gente coloca uma coisa, essa semana, por exemplo, estou fazendo uma campanha, uma semana de postagem de relatos de mulheres com autismo que tiveram um diagnóstico tardio, né? E a quantidade de curtidas é mínima, entendeu? Existe um texto maior, né? Mas assim, daí é isso que eu gostaria de falar, sabe? Hashtag leia. Leia, se informe, tá aí, a gente tá dando a informação, né? Tá lá, gratuita. E lê sobre o outro, lê sobre transtornos, lê sobre comportamento a pessoa em nem geral. sabe que pode se ver lá, né? Isso, era exatamente isso que eu ia falar. Você vai aprender sobre você mesmo. Exato. Né? Porque você pode não ter aquele transtorno, mas talvez você tenha um pouquinho daquilo. Né? Você aprende a se conhecer, a se observar melhor, a olhar para o outro melhor, ter mais empatia. Né? Tudo isso é muito válido. Então, valorize a informação, acesse a informação que você tem hoje, né? Na palma da mão, né? E leia, preste mais atenção nessas. Abra sua caixola, né? Permita-se conhecer. Sair da zona de conforto. Eu acho que a palavra é exatamente essa, é importar-se, né? É ter empatia pelo outro. Eu sinto tanta necessidade que essa palavra seja colocada em prática no nosso dia a dia, nas nossas profissões, nas nossas relações. Se importe com o outro.
Eu li essa frase essa semana e eu achei fantástico, que o autismo realmente não se cura, mas se compreende. E é exatamente dessa compreensão que a gente tem precisado. Ela traduz respeito, empoderamento, valorização, não ao preconceito. Gente, é uma construção. Nós viemos para esse mundo para viver. Eu digo isso sempre. Então vamos viver bem, vamos fazer o bem, sair daqui sabendo que deixamos assim uma bagagem de coisas boas espalhadas por aqui, né? Então, começamos muito bem abril, não concorda? Até a próxima semana com novos convidados e um novo papo maravilhoso. Até lá. Um cheiro dessa nega. Tchau.